Olá pessoal, eu sou a Gabi do Mais Floresta e hoje nós estamos aqui para ensinar vocês como fazer a quebra de dormência das sementes de jacarandá. Então já estou com as nossas sementes aqui e eu vou fazer da mesma forma como a gente fez com o IP. Inclusive, se você por acaso também tem interesse de fazer o plantio de sementes de IP, nós já temos vídeo aqui no canal e nós vamos deixar o link aqui. Então, se por acaso você tiver interesse, é só clicar no link, mas depois de terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com as sementes de IP. A gente vai ensinar duas formas diferentes de fazer essa quebra de dormência. Então, a gente vai fazer a quebra de dormência numa bandejinha de isopor com papel toalha, o guardanapo, e a gente também vai ensinar a fazer a quebra de dormência na nossa bandeja germinadora e as formas diferentes de fazer em cada uma delas, tá bom? Então, é isso, vamos começar. E antes disso, vou mostrar pra vocês, essa aqui é uma mudinha nossa de jacarandá, que a gente fez usando o mesmo método que a gente vai fazer aqui ensinando pra vocês, tá? Então ela é bem novinha ainda, mas eu queria trazer pra vocês verem o que vocês podem ter aí na casa de vocês também, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai começar primeiro pela bandeja de isopor com papel toalha. Então vou deixar a nossa bandejinha germinadora aqui, vou pegar um dos pacotinhos, vamos começar. Importante, caso você não saiba ou não tenha conhecimento em relação à quebra de dormência, por que é importante a gente fazer a quebra de dormência dessa semente do jacarandá, né? Algumas sementes elas têm uma condição, que pode ser causada por fatores internos ou externos, que se chama dormência. Essa condição faz com que a semente ela tenha um pouco mais de dificuldade de germinar. Para que a gente consiga fazer a germinação dessa semente, a gente precisa fazer esse procedimento de quebra de dormência. Cada semente, por conta das suas dormências diferentes, vão precisar de um procedimento diferente. Então tem procedimentos que são feitos assim como a gente vai fazer isso aqui, tem procedimentos que são feitos onde a gente coloca a semente diretamente dentro da água, tem procedimentos que são usados alguns tipos de produtos químicos para fazer a quebra de dormência, e outros ainda, as sementes precisam ser cortadas ou lixadas, enfim. Então, o caso do jacarandá mimoso, que é o mesmo caso das sementes de IP, por exemplo, elas têm uma característica, vou mostrar para vocês agora. Essas sementes, elas são sementes que são chamadas aladas. Elas são sementes super fininhas, como vocês podem ver, tá vendo? E elas têm uma membranazinha muito fina. Essa membrana e essa característica de semente faz com que elas sejam sementes muito fáceis de ser distribuídas através do vento, enfim. É uma característica da espécie, né? Porque por elas terem essas características, a membrana ela acaba se tornando um pouco impermeável. Então, a quebra de dormência no copo com água não seria muito eficiente, porque elas não apesar de estar dentro do copo de água, elas não teriam contato completo com a água. Então é por isso que a gente faz dessa forma aqui no papel toalha. Então como que a gente vai fazer? Como vai funcionar a quebra de dormência aqui? A gente vai precisar de um papel toalha e a gente vai forrar uma superfície, pode ser uma bandeja, enfim. E a gente vai distribuir a semente sobre esse guardanapo. Aí antes disso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o papel toalha, vai umedecer. Essa bandejinha vocês podem usar qualquer tipo. Eu só estou usando uma bandeja, porque como a gente vai adicionar água, para que essa água não vaze, enfim, né? Vocês podem usar qualquer superfície. Então a gente vai umedecer bem esse papel toalha. Dá uma apertadinha para tirar as bolinhas de ar. E a gente vai colocar as nossas sementes sob esse papel. Então, ó. Deixa eu abrir aqui. Aí você só dispersa elas. Tentar não colocar uma sobre a outra, mas assim, pode colocar elas num espaço um pouco menor. Tô colocando espaçadas assim. Prontinho. Colocamos todas as nossas sementes, todas elas estão em contato direto com o papel toalha molhado. E a gente vai agora colocar outro papel toalha sobre elas e umedecer novamente. Esse tipo de procedimento
faz com que elas estejam em contato com a água o tempo todo, por causa do papel toalha de baixo e o de cima. Então é muito importante que você verifique e se certifique de que esse papel toalha ele vai estar molhado durante todo o tempo do processo de quebra de dormência, porque ela precisa estar em contato com a água o tempo todo. Então, você vai sempre verificar, dentro do tempo, né, que vão ser 48 horas, se esse papel toalha está molhado o suficiente. Então, sempre que ele estiver começando a secar, você pode umedecer novamente. Então, é muito simples, esse é o procedimento feito com o papel toalha. Depois desse processo aqui, você vai colocar a sua semente num lugar sem luz. Não precisa ser um local fechado, abafado, é melhor que não seja abafado, até pra gente diminuir as possibilidades que essa semente tenha algum tipo de fungo, alguma coisa desse tipo. Então, um local relativamente arejado, mas sem incidência de luz. E essa bandejinha vai ficar por 48 horas lá. Lembrando que eu falei, no meio desse tempo, verifique se esse papel toalha não secou e tal. Mas é muito simples e é esse o procedimento, tá? Então, a gente vai deixar aqui para levar daqui a pouco para esse ambiente. E agora, o procedimento na nossa bandeja germinadora. Também é muito simples. E qual vai ser a diferença entre a quebra de dormência feita na bandeja germinadora e a quebra de dormência feita na bandeja com papel toalha, com guardanapo? Após as 48 horas da quebra de dormência, que vai ser igual para as duas formas de fazer, o da bandeja a gente vai retirar a bandeja do local, vai retirar as sementes e vai fazer o plantio dessas sementes no substrato, enfim, na terra, na misturinha que você tiver. Já com a bandeja germinadora, a gente vai continuar o processo de germinação diretamente na bandeja, então a gente não vai precisar retirar essas sementes da bandejinha. A gente só vai trocar elas de local, vai tirar ela do local sem luz, vai trazer um local para um local com luz, e vai dar continuidade no processo de germinação, tá? Então é isso, assim. O que eu vou fazer aqui? A gente vai pegar as sementinhas da mesma forma, né? E a gente vai colocar nesses espacinhos aqui da bandeja. Eu vou preencher só uma parte dessa bandeja. Eu vou preencher ela toda. Então, depois da gente colocar as sementes na bandeja, a gente vai umedecer. A gente precisa que essa espuma ela fique completamente úmida, que ela vai segurar a umidade por mais tempo, inclusive, e ela quem vai fornecer essa umidade para a semente que ela precisa nesse tempo. Então, vou até levantar a bandejinha aqui para vocês verem. A bandeja ela muda de cor quando ela molha, né? Então, por exemplo, aqui ela tá molhada, aqui ela tem uma parte seca ainda. Então, você vai umedecer essa bandeja até que você perceba que ela está completamente molhada, tá? Então, a gente pode verificar na parte de baixo também. Ó, tem umas partezinhas que ainda estão secas, então a gente pode molhar mais um pouquinho. Vocês verem o tanto de água que essa bandeja absorve. Prontinho. Agora sim, a bandeja tá toda molhada. E é isso, é simples. A gente pega a tampinha da nossa bandeja, cobre, não precisa fechar completamente, você pode deixar ela entreaberta. E ela vai para o mesmo local também, local sem luz, durante 48 horas. Após essas 48 horas, a gente retira essa bandeja desse local e leva para um local com luz indireta, né? Não colocar ela sob o sol direto por muitas horas no dia, porque senão você pode acabar danificando a semente, queimando a semente, né? Então coloca ela no local de luz indireta, onde ela receba luminosidade, mas que esse sol não seja capaz de secar completamente a espuma. E caso você perceba que a espuma está seca, ou está secando, né? Ela não deve ficar seca nunca. Borrife água por cima, se certifique de que a semente tem umidade suficiente, tá? Então, assim, é muito simples. Esse é o procedimento, tá? De quebra de dormência do jacarandá. Então, se por acaso vocês nesse processo tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo. Vocês podem também entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, tá? A gente tá sempre por lá, postando stories,
A gente, enfim, responde dúvidas pelo direct, então pode mandar mensagem pra gente, que a gente vai responder vocês por lá. A gente também tem o nosso WhatsApp, então vocês podem mandar mensagem pra gente, que a gente tá disponível e à disposição em todos esses canais, tá bom? Então, se por acaso você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender alguma parte do processo, se tirou alguma das dúvidas que você tinha, enfim, não se esqueçam de curtir, deixa um comentário aqui embaixo pra gente, se inscrevam no nosso canal, para que você possa acompanhar também os vídeos que nós compartilhamos aqui com vocês todas as semanas, tá? Então é isso, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigada para você que chegou até aqui e até a próxima!